Olá, meus queridos irmãos e amigos. Que a graça e a paz de Deus, o Todo-Poderoso, Soberano e Eterno, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. E que o Espírito Santo, o Consolador, possa fazer uma obra grandiosa, maravilhosa, inesquecível, marcante na vida de todos nós. Meus queridos irmãos e amigos, no nosso estudo anterior, mostramos a diferença entre alós e heterós, que em grego significa outro, outra. Em nosso estudo anterior, mostramos que o Espírito Santo é uma pessoa. Em nosso estudo anterior, mostramos que os três, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, trabalham em comum acordo, com um só propósito, com um só objetivo, com uma só finalidade, visando a regeneração, a capacitação, a santificação e a salvação do homem através da igreja. Em nosso estudo anterior, mostramos que a doutrina da Trindade não foi introduzida pela Igreja Católica Apostólica Romana no Concílio de Nicéia, que foi realizado no ano 325, sob a influência do imperador Constantino I. Hoje vamos dar sequência ao nosso estudo. Os discípulos receberam o Espírito Santo antes do dia de Pentecostes? Os discípulos receberam o Espírito Santo antes de Jesus o Cristo ser glorificado? Por que estamos perguntando isso? Estamos perguntando isso porque muitos cristãos dizem que Jesus o Cristo, que os discípulos receberam o Espírito Santo antes do dia de Pentecostes. Eles se baseiam no que está escrito lá no Evangelho segundo João, capítulo 20, versículo 22, que diz: E, havendo dito isto, soprou sobre eles o Espírito Santo. Meus queridos irmãos e amigos, para entendermos o que está escrito aqui no Evangelho segundo João, capítulo 20, versículo 22, é imprescindível lermos o versículo anterior, o versículo 21, que diz: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. Aí vem o 22. E tendo dito isto, e havendo dito isto, soprou sobre eles o Espírito Santo. Estes dois
versículos que estão no Evangelho segundo João, capítulo 20, versículos 21 e 22, e o que Jesus, o Cristo, disse, e que está registrado no Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, do versículo 15 ao 18, estão intrinsecamente ligados. Vejam como estão intrinsecamente ligados. Evangelho segundo João, capítulo 20, versículos 21 e 22. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Versículo 22. E, havendo dito isto, soprou sobre eles o Espírito Santo. Agora nós vamos lá para o Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, do versículo 15 ao 18. Vejam como estão intrinsecamente ligados. Disse Jesus: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão. Meus queridos irmãos e amigos, nós podemos notar claramente que Jesus, o Cristo, está passando para os seus discípulos as últimas informações, as últimas recomendações antes de sua ascensão. E quando a Bíblia, a palavra de Deus, que é a nossa única e toda suficiente regra de fé, vida e conduta, diz que Jesus, o Cristo, soprou sobre eles o Espírito Santo, está dizendo que Jesus falou com eles a respeito do Espírito Santo. 3 detalhes, 3 informações muito importantes para entendermos melhor este assunto. Primeiro, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é Deus e não poderia ser passado aos discípulos simplesmente através de um sopro. Segundo, no original grego está escrito: soprou sobre eles Espírito Santo, e não soprou sobre eles o Espírito Santo. No original não está o pronome o ou ó. Terceiro, o Espírito Santo só poderia vir quando Jesus fosse glorificado. Lá no Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 7, Jesus, o Cristo, disse, presta atenção, como está claríssimo: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, que é o Espírito Santo, não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E para passar a régua
sobre este assunto. Vamos ler o que está escrito lá no Evangelho segundo João, capítulo 7, versículo 39. Preste atenção, Evangelho segundo João 7, 39, um versículo bastante esclarecedor, que passa régua sobre este assunto. O versículo diz o seguinte: e isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Repetindo, e isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Portanto, meus queridos irmãos e amigos, os discípulos não receberam o Espírito Santo antes do dia de Pentecostes. Os discípulos não receberam o Espírito Santo antes de Jesus ser glorificado. Nós daremos sequência ao nosso estudo a pedido de alguns irmãos e amigos. No próximo estudo, falaremos sobre o dia de Pentecostes, a chegada maravilhosa do Espírito Santo, e também falaremos sobre os dons ministeriais e espirituais. Fique com Deus. Um grande abraço. Amém.